Voltamos. Então, bora lá. Absorver o conhecimento? Absorver laranja. Vem na minha que é sucesso. Eu sei, eu acredito em você. Foca aí. Segundo postulado. O que o Kekulé falou no segundo postulado? As 4 ligações do carbono são equivalentes. Laranja, eu não entendi, eu sei. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou clarear a sua mente. Gente, o Kekulé falou o seguinte, ó. Se eu tiver esse composto aqui, ó, presta atenção no composto que eu vou desenhar. Vou colocar uma caneta azul que você acha que é melhor para você enxergar. Vamos supor que eu tenho o carbono fazendo ligação com 4 elementos químicos diferentes, tá? Vou colocar um exemplo bem bacaninha aqui para você. Então vamos lá. Laranja, que elementos? Bom, eu vou pegar o carbono e vou fazer uma ligação com o hidrogênio. Então o carbono vai ter um hidrogênio. Eu vou pegar outra ligação e vou fazer com um átomo de cloro. Vou pegar outra ligação e vou fazer com um átomo de bromo. E a outra ligação eu vou fazer com um átomo de iodo. Vamos supor que eu tenho esse composto aí. O Kekulé falou o seguinte, gente. Não importa onde eu coloco meus ligantes. Não importa onde eu coloco o hidrogênio, o bromo, o iodo ou o cloro. O composto é o mesmo e não muda nada. Ou seja, ele falou o seguinte, ó. Se eu pegar o bromo, agora em vez de colocar do lado direito, eu colocar do lado esquerdo. Se eu pegar o hidrogênio, em vez de eu colocar em cima, eu colocar do lado direito. Se eu pegar o cloro que antes estava do lado esquerdo, eu colocar ele embaixo. E se eu pegar o hidrogênio, o iodo que estava embaixo, agora eu colocar ele em cima, o que a Kekulé falou? Eu não mudei nada no meu composto. Vamos supor assim, ó. Se esse cara aqui desse caganeira, se você tomasse ele, esse cara também ia dar caganeira em você. É isso que o Kekulé falou. As ligações do carbono são iguais, não muda. É sempre a mesma coisa. Tudo bem? Ah, eu tenho compostos diferentes. Não, você não tem compostos diferentes. O composto é o mesmo, porque as ligações do carbono são iguais. Fechou? Esse é o segundo postulado. Terceiro postulado. É agora que começa a sua química orgânica, propriamente dita. A partir do terceiro postulado, ou seja, foi o terceiro postulado que colocou a química orgânica na sua vida no vestibular. Olha só. Terceiro postulado. Os átomos de carbono podem ligar-se entre si. Laranja, como assim? Gente, eles se amam. Um carbono vai lá e se liga com o outro. Parece fila indiana, sabe? Fila no INSS, um entra atrás do outro ali, ou fila de banco, fica todo mundo atrás do outro. É isso que o carbono faz, gente. O carbono engata um atrás do outro. E essa propriedade do carbono ficar um atrás do outro, do carbono se ligar, nós chamamos de propriedade do encadeamento. O que quer dizer isso? Vai todo mundo preso? Não, não é isso não. Propriedade de formar cadeias, porque um carbono vai ligando atrás do outro. Por exemplo, ó, um carbono ligado ao outro. Isso aqui é uma cadeia. Uma cadeia carbônica formada por 2 carbonos. Olha aqui, um carbono atrás do outro 3 vezes. Essa é outra cadeia. E esse cara aqui é diferente desse, até porque um cara tem 3, o outro tem 2. Olha outra cadeia que eu posso fazer para você. Olha isso aqui. Essa cadeia agora tem 5 carbonos, gente. Esse cara já é diferente desse, que é diferente desse. Imagine, gente, olha só quantas substâncias diferentes eu consigo fazer com carbono. É por isso que a partir do terceiro postulado você começa a estudar química orgânica. Sabe por quê? Porque hoje em dia, conhecidos, mais ou menos, tá? Você não é obrigado a saber esse valor. Eu só vou falar mais ou menos para você ter uma noção. Hoje em dia, os compostos orgânicos conhecidos, ou seja, compostos que têm carbono ligado atrás de carbono. Hoje em dia, os compostos orgânicos conhecidos, gente, chegam num valor de 4 milhões de compostos orgânicos diferentes. Existem hoje mais ou menos 4 milhões de compostos orgânicos diferentes. Eu só te mostrei 4 na tela. 4 milhões, gente. É composto orgânico pra caramba. Se você pegar a tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Hidrogênio, hélio, lítio, sódio, carbono, oxigênio. Tem 118. Olha só o que eu vou falar para você. Se você tirar do 118 o carbono, sobram 117. Ah, é, laranja? É, olha só, viu como você sabe matemática? Ó, você tem 118, tira o carbono, sobram 117 elementos químicos. Tá legal. Se você pegar todos os 117 elementos químicos e tentar formar substâncias com eles, não chega na metade das substâncias conhecidas somente com carbono, gente. Por isso que nós brincamos que a química orgânica é a química do carbono, é a química da vida. Porque quase todos os compostos que você tem no seu dia a dia são compostos à base de
carbono. Gente, imagina você pegar 117 elementos químicos e tentar formar substância, por exemplo, hidrogênio com oxigênio, é uma substância chamada substância água. Imagina você pegar vários desses, gente, e não chegar nem na metade dos compostos conhecidos formados somente por carbono. Essa é a lindeza da química do carbono. Tudo bem? Vimos os 3 postulados. Sendo assim, o que eu preciso saber agora? Bom, existem alguns elementos na química orgânica que eles aparecem quase que sempre. Então, falou de química orgânica, tem que vir esses elementos na cabeça, porque quase sempre você terá a presença desses caras. É tipo arroz de festa, sempre vai estar lá. Na química orgânica tem os arroz de festa. Quem são os arroz de festa na química orgânica? São esses caras, chamados de chomps. Por que chomps? Para te ajudar a lembrar que é carbono em primeiro lugar, porque é o que mais aparece, óbvio, porque a química orgânica é a química do carbono. Hidrogênio é o cara que mais aparece em segundo lugar, só perde para o carbono, né? O oxigênio aparece em terceiro lugar, depois você tem nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses caras são os caras que mais vão aparecer na sua química orgânica. Suave? Às vezes, aparecem outros, mas muitas vezes. Às vezes aparece o cloro, aparece o bromo, aparece o iodo e dificilmente aparece o flúor, tá? Na verdade, iodo e flúor são bem difíceis de aparecer. Agora o cloro e o bromo tá ali, ó. Ô, galera, sobrou espaço na festa? Sobrou. Cloro e bromo tá na fita. É isso. Tudo bem? Tranquilo? Características gerais de quem? Bom, eu estou estudando química orgânica. Se eu estou estudando química orgânica, eu estou estudando, na verdade, a química do carbono. Se eu estou estudando a química do carbono, eu estou estudando substâncias à base de carbono. Ah, então você vai ver características gerais dos compostos orgânicos, de substâncias formadas pelo carbono. Então, compostos orgânicos. Então, o que é uma característica geral? Gente, é uma característica que funciona para quase todos os compostos orgânicos. É como se fosse assim, ó. Você tem uma característica geral. Vamos supor que você é irritado. Essa é a sua característica geral. Tudo bem? Ou, a galera gosta muito de signo, né? Ah, e o signo de peixes, o piscianta, eu sou peixe, tá? Então, piscianta. O signo de peixes, ele tem a generalidade, ele tem a característica de ser meio abobado. Prazer, sou eu. É isso, gente, isso é uma característica. Então, os compostos orgânicos também têm uma característica. Ou melhor, não só uma. Estão todas na sua tela para você brincar. Qual é a característica, então, de um composto orgânico? Primeira característica. Eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição inferiores aos compostos inorgânicos. Como assim, laranja? Pensa assim, gente, ó. Pensa no açúcar. E pensa... Açúcar não, daqui a pouco eu falo do açúcar. Vamos pegar o sal, que vai ser mais fácil. Pensa no sal e pensa na vela. Daqui a pouco eu falo do açúcar, tá? O sal é um composto inorgânico. Inorgânico. Nem tem carbono nele. A vela é um composto orgânico. Tanto é que algumas pessoas já sabem que a vela chama-se parafina. Laranja, eu não sabia. Mais um conhecimento para você. Tudo bem? Hashtag Getusp agradece. Olha só. Viu só como você ia aprender muita coisa aqui? Olha isso, gente. Ó, a vela é um composto orgânico chamado de parafina. Ela vem de petróleo. Ela tem muito carbono. Laranja, a vela vem de petróleo? Sim, a vela vem de petróleo. Olha só. Descoberta, não é? Gente, se a vela é um composto orgânico e o sal é um composto inorgânico, você consegue derreter vela? Ou, se você consegue, quando você acende o paviozinho lá, né, da vela lá, para você fazer a claridade na sua casa, ou você está fazendo alguma comemoração, um jantar à luz de velas, o próprio calor daquela queima daquele paviozinho, gente, vai derretendo, vai deformando a parafina que estava no estado sólido. Evidenciando o quê? Por a vela ser um composto orgânico, o seu ponto de fusão e ponto de ebulição é muito baixo. Por isso que a vela derrete facilmente. Tudo bem? Porque seu ponto de fusão e ebulição é baixo. Agora, você consegue derreter sal? Laranja, eu consigo. Não, você não consegue. Laranja não me desafia. Você não consegue derreter sal na sua casa. O máximo que você vai fazer é queimar a panela da sua mãe ou a sua panela. Só isso. Você não consegue derreter sal, gente. Ah, não, se eu colocar no forno? Tá, seu forno pode chegar a 300 ou 350 graus Celsius. Se for um forno industrial, um forno muito bom,
Pode ser que chegue a 450, 500. No micro-ondas, a mesma potência. Gente, para você conseguir derreter o sal de cozinha, você precisa aquecer esse sal até 808 graus Celsius. Você não tem nenhum dispositivo na sua casa capaz disso. Eu tenho um maçarico. Aí é outra coisa. Tudo bem? Então você tem uma siderúrgica na sua casa. Tá? Então, para eu derreter sal de cozinha, gente, eu tenho que aquecer até 808 graus Celsius. Isso evidencia o que para você? Uma certeza. O sal de cozinha não é um composto orgânico. Porque se fosse um composto orgânico, você conseguiria derreter ele facilmente. Então eu posso pensar que tudo que eu consigo derreter facilmente é composto orgânico? Não. Como assim, Laranja? Não. O que eu falei foi o seguinte: compostos orgânicos com certeza terão pontos de fusão e ebulição baixos. Só isso que eu falei. Tudo bem? Só pra gente não confundir aí o Paranauê, hein? Qual é a outra característica? Sim, o açúcar. Eu sei que você perguntou, Laranja, e o açúcar, mané? Então vamos lá, Gente, o açúcar é uma exceção. O açúcar, gente, é um dos poucos compostos orgânicos que você, por exemplo, consegue... Eu ia deixar para falar aqui embaixo, mas eu já vou falar, O açúcar é um dos poucos compostos orgânicos que você consegue fazer o quê? Dissolvê-los em água. Tudo bem? Ele é uma exceção, porque a maioria dos compostos orgânicos você não dissolve em água, tá? Faz um teste na sua casa, pega o carbono grafite, vê se você consegue dissolver ele num copo d'água. Laranja, mas eu nem tenho carbono em casa? Tem sim, no seu lápis ou na sua lapiseira. No lápis, na lapiseira, gente, você tem o carbono grafite. Você tem um outro carbono na sua casa também? Depois você me avisa se você tem ou não, tá? É o carbono diamante, tá guardado lá no cofrezinho da sua casa. Então, gente, o carbono grafite, ele não se dissolve em água, ok? Então, solubilidade. Qual é a característica de um composto orgânico? Eles são pouco solúveis em água, porque todo composto orgânico, gente, ele tem uma parte apolar. E se ele tem uma parte apolar, ele não se dissolve em água, com raras exceções. Uma exceção, o açúcar. Tudo bem? Segunda característica, apresenta isomeria. Eu não vou falar da isomeria agora, porque tem 2 aulas só para falar de isomeria. Você tem 2 tópicos, 2 dias que você vai ver minha cara aqui, só para falar de isomeria. Tudo bem? Para falar dos 3 tipos de isomeria. Então não vou entrar em detalhes. Você só tem que saber que compostos orgânicos apresentam isomeria. Acabou, é nós que tá. Laranja, o que é combustibilidade? Gente, combustibilidade é a capacidade de pegar fogo ou não. Gente, os compostos orgânicos em geral são combustíveis. Por isso que a vela queima, não é? E vai derretendo e vai te dando calor, ok? Laranja, mas açúcar não queima. Como eu falei, açúcar é uma exceção. Ele já começa sendo exceção, sendo solúvel em água, ok? O último, que eu já falei lá no terceiro postulado de Kekulé. A propriedade de ter o encadeamento, ligar um carbono atrás do outro e formar compostos orgânicos novos e diferentes. Tudo bem? Gente, tá dando para acompanhar? Vamos lá, Não é difícil, você viu que é só você unir um tópico com o outro, ver o que o cara está tentando te mostrar, associar com as coisas do dia a dia, até porque o Enem adora associar com o dia a dia. Não é só o Enem, lógico, para vestibular, o vestibular que você vai prestar, também gosta de pegar coisas do seu cotidiano e fazer aquelas perguntas cabulosas. Mas o Enem também gosta disso. Tudo bem? Então, estamos atendendo a todos os desejos dos nossos queridinhos em casa. E queridinhas. Mais 2 características gerais, vai. Velocidade de reação. O que quer dizer isso? Gente, são pouco reativos. Depende de ativadores. Luz, calor, pressão, catalisadores. Por isso que alguns compostos orgânicos, pode perceber, eles vêm, gente, armazenado em vidro de âmbar, em vidro opaco, em vidro escuro. Tá? Por quê? Porque eles não podem ter luminosidade e nem contato direto com calor. Porque aí sim ele vai sofrer uma reação. Se ele não tiver contato com luz e calor, eles não sofrem reações. Tudo bem? E o último, em geral, os compostos orgânicos são covalentes apolares, como eu falei, né? A maioria são compostos apolares. E é por isso aqui, grava aí. É por isso aqui que não se dissolve em água, porque a água é polar. Tudo bem? A presença de um elemento diferente de carbono e hidrogênio promove uma certa polaridade na molécula. Eu vou fazer um pequeno break news para você dar uma dar uma relaxada.
absorver o que eu falei nesses últimos slides, tirar alguma dúvida pontual aí com seu amiguinho, com seu colega, e voltamos já já para a gente falar disso aqui, ó, diferença de apolar e polar. Até já!